Maria acabou de falar para mim que acaba às 10, mas irmãos, assim, eu tenho um compromisso, 11 horas eu tenho um compromisso, e eu também cuido da minha mãe, ela é cega, diabética, acamada, então tem os horários dela. Então na semana eu não costumo sair mesmo da minha congregação, mas a pedido da nossa irmã Maria, né, ela me convidou uma vez, segunda vez não deu certo. Eu falei, meu Deus, essa pessoa pensa que a gente não quer ir, mas não é, porque na semana é mais complicado mesmo. Mas irmãos, eu tenho uma palavra do céu para o seu coração, e vai ser rápido, tá? Livro de Débora, livro de Juízes, capítulo 4. Eu quero falar só um pouquinho de Débora. O verso de número 4 e número 5 que diz assim: e Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Os irmãos podem tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, rapidinho aqui, eu e meu esposo, nós temos um projeto missionário. Nós temos pregado a palavra em muitos lugares. Eu sirvo a Deus no Ministério do Belém, setor 13, ali em Suzano, há mais de 30 anos. E eu e meu esposo, nós temos um projeto missionário. Eu sempre estou viajando em missão. E numa dessas viagens, o Senhor nos levou ali a um povoado no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. E chegando ali, o Senhor falou conosco, irmãos, naquele lugar. E continuamos nossa viagem, quando eu estava indo para Maceió. E na volta, passamos lá novamente. Quando eu cheguei em Suzano, fui pregar numa festividade de mulheres. E o Senhor usou o pastor ali para falar conosco. E ele disse que o Senhor ia nos enviar. E ele via mudança de estado, e ele não sabia de nada. E fomos para ali, ganhamos almas para Jesus, irmãos. E levantamos uma igreja, a primeira igreja Assembleia de Deus naquele povoado. Não existia igreja evangélica. Quem conhece o Vale do Jequitinhonha sabe que é muito extenso. Minas Gerais, norte de Minas, é muito extenso. E aí o Senhor nos enviou para lá. Fizemos ali um ponto de pregação no meio de uma mata, mas tem um povo lá, irmãos. Não tem templos bonitos, não tem chão, é chão de barro, mas tem um povo sedento da palavra. Mas eu tive que vir embora por alguns motivos, mas o Senhor levantou ali um presbítero, um diácono, um círculo de oração, e o Senhor está fazendo uma grande obra. Então, meus irmãos, em todo lugar que eu vou pregar, eu trago umas trufas, as trufas missionárias, pastor. E essas trufas aí você vai comprar, vai comer, vai se deliciar, e você vai estar fazendo a obra missionária. Viu, irmãos? É um bom empreendimento que você vai fazer. Eu tenho muitos testemunhos para contar, mas fica para uma próxima vez. Eu quero aqui só falar um pouquinho de Débora, para nós ir embora para casa dando glória a Deus. Deus já falou conosco, nós já adoramos a Ele o nosso louvor, né? E o Senhor tem bênçãos ricas para nos dar. Meus irmãos, o livro de Débora se inicia dizendo que Débora, ela era casada, ela tinha filhos, irmãos. E era uma mulher comum. Mas enquanto havia uma crise política, econômica e espiritual em Israel, eu vejo uma mulher que descruza o braço e vai fazer algo para Deus. Nós lemos aqui, meus irmãos, olha só, o que aconteceu aqui? Ela habitava debaixo da palmeira, e a palmeira era dela. Está escrito, a palmeira de quem é? De Débora. Então ela tinha uma palmeira na vida. E eu quero aqui em poucas palavras para os irmãos entenderem que, meus irmãos, a crise não é diferente dos nossos dias. Econômica, espiritual, política. É o que nós temos vivido nesses últimos anos, não é verdade? Jesus está às portas. Nós sabemos, irmãos, que o livro de Juízes se iniciou porque o povo de Deus precisava de alguém que o guiasse. E todas as vezes que não tinha alguém que os guiasse, eles simplesmente aborreciam o Senhor. Fazia tudo ao contrário do que Deus ordenou. Por isso é necessário eu ter uma igreja, eu ter um pastor, eu ter um líder. Então, se nessa noite você está aqui e ainda você não faz parte disso, eu já quero te aconselhar a estar numa igreja, a ter um pastor e a ter um líder. Porque nós precisamos de homens e mulheres de Deus para nos ajudar
existe aqui na palavra de Deus uma das mulheres citada que Deus usou ela poderosamente, simplesmente porque ela não ficou de braços cruzados. O povo está sendo castigado pelo rei chamado Jabim. Esse rei é o rei de Canaã. Ele é idólatra, ele tem poder bélico, ele tem armas, ele tem carros para ir para a guerra. E o povo de Israel não tem nada. Não tem nada. Mas quando eu vi que Débora tinha uma palmeira, isso me trouxe uma curiosidade, irmã. Falei, mas que interessante. A palmeira era de Débora. Aí, irmãos, eu fiz, lógico, uma pesquisa, porque quem prega sabe que nós precisamos pesquisar, olhar, entender o que é que está escrito entre as entrelinhas da palavra. Irmãos, e eu pesquisando, eu aprendi que para se plantar uma palmeira não é tão simples assim. Por quê? A palmeira, ela cresce 1 metro por ano. E a Bíblia está relatando que essa juíza, levantada por Deus, ela está debaixo de uma palmeira, e a palmeira é dela. Então, enquanto está havendo uma crise, enquanto o rei Jabim está oprimindo o povo, enquanto tem um general com nome Sisera que está ali oprimindo o povo, eu vejo uma mulher arregaçando as mangas e indo, sabe o que? Plantar uma palmeira. Ela vai plantar uma palmeira e a Bíblia diz, irmão, que por 20 anos o povo está sendo oprimido. Enquanto o povo está sendo oprimido, Débora está fazendo alguma coisa. E o que ela está fazendo? Ela está plantando uma palmeira. E aí, irmãos, pesquisando, eu aprendi que a palmeira ela cresce 1 metro por ano. Irmãos, eu viajo muito para o Nordeste. E lá o calor é escaldante. Então, quando você vai andando, tem muitas palmeiras. O que mais você procura é uma palmeira. Para quê? Para ficar debaixo dela. Porque quem está debaixo da palmeira tem sombra. E ela vai esperar, irmão, calmamente a sua palmeira crescer. Enquanto o povo está sendo oprimido 20 anos, a palmeira dela já cresceu 20 metros. 20 metros a palmeira dela cresceu, porque cresce 1 metro por ano. Então agora ela se posiciona, fica debaixo da palmeira, e debaixo da palmeira ela não é um escritório top,
Ela trabalhou para ter uma palmeira. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar na boca dela e ela vai chamar Baraque. Quem é Baraque? O general de guerra do exército de Israel. E a Bíblia diz que ela vai encorajar ele a ir lutar a favor do seu povo. Irmãos, se nós lermos toda a história, não vai dar tempo aqui. Nós vamos ver, irmãos, que cada passo que essa mulher dá é extraordinário. Porque quando Baraque recebe o conselho de Débora, ele vai dizer: eu vou, mas eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou. Porque a palmeira é tua, a sombra é tua, Deus falou na tua boca. Então eu quero andar com quem está com Deus. Eu quero andar com quem tem uma palavra profética de Deus. Meus irmãos, quantas pessoas que andam com quem murmura, que andam com quem reclama, que andam com quem difama, mas o Senhor me convida, te convida a andar com alguém que profere as bênçãos do Senhor. Aleluia! Louvado é o nome santo do Senhor. Escuta, você sabe, irmãos, que pela mulher não ter voz, ela foi dignificada por Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus que introduziu as mulheres no seu ministério. Mas essa é uma outra história, quem sabe em outro dia Deus prepara. E Débora está ali encorajando Baraque. E para resumir a história, eles vão na batalha, eles vão ser vitoriosos. Mas só, meus irmãos, que no decorrer dela profetizar para Baraque, e Baraque até duvidar. Meus irmãos, tem algo aqui muito interessante que eu achei tremendo. Por quê? Está escrito aqui, ó. A Débora, ela está debaixo da sua própria palmeira. E onde ela está localizada? Entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Então, o ponto dela é estratégico, ela está no alto. E quem está no alto tem uma visão melhor de quem está embaixo. Mas não é porque ela está no alto e ela tem palmeira que ela não vai estender a mão para quem está lá embaixo e está precisando de uma mão. Então o ponto é estratégico, ela está no lugar alto, ela tem o quê? Melhor visão. Eu estou vendo todos os irmãos aqui, porque eu estou no lugar alto. Então o ponto é estratégico, é nas montanhas que ela plantou a sua palmeira. Imagina, ela levantando pela manhã, subindo os montes, plantando, regando, dando trabalho. O ponto é estratégico. Agora eu quero te dizer, bênção nenhuma vai vir para nossa mão de mão beijada, irmão. Eu tenho pagado um preço alto, mas as bênçãos do Senhor também têm me visitado. Então, se você quer algo e fazer algo para Deus, é sacrificante, é renúncia, é fazer o melhor, é ofertar o melhor, é dar o melhor, é fazer de você uma pessoa melhor para ofertar ao Senhor. Segundo ponto, geograficamente falando, aonde Débora está, também há um ponto estratégico. E qual é o ponto estratégico, irmã Silvia? É simples. Da onde ela está, ela tem uma visão ampla. E ela via, sabe o quê? Os muros de Jericó, Maria, que você leu ali de Raabe. Quando Raabe ela é tirada de lá, a Bíblia diz que os muros de Jericó caem todos. E o ponto é estratégico. Eu quero finalizar essa mensagem. Tem muito conteúdo aí, mas eu não vou estender devido ao horário. E olha só, o ponto é estratégico. Ela está no alto. E da onde ela está, Maria, ela vê as muralhas derrubadas de Jericó. E aí Deus falou no meu coração. Quando ela via e temia, porque, irmão, o exército que está vindo lá tem carros de ferro, tem armamento, tem um homem sangue
espiritual em nós. E nós não entendemos o que Deus fez no passado, nós esquecemos. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: ó, eu vou fazer no futuro. Você não está vendo, você não está vendo, porque é difícil de ver, lá na cama, porque a situação é desfavorável. Mas o Senhor manda te dizer que se Ele fez no passado, Ele faz no futuro, e Ele cumpre promessa. Não é possível que você, nesse momento, não vai lembrar de nada que Jesus fez por você. E se não tiver nada que você lembre nesse momento, eu só quero te fazer uma lembrança. Ele morreu na cruz e te chamou. E o teu nome está escrito no livro da vida. Já é esse motivo, já é motivo de você adorar a Deus e glorificar o seu nome. Ai, Xandarábia. Aleluia. O ponto é estratégico. Porque, irmão, quando Deus dá uma missão para nós, Ele também nos dá estratégia para a batalha. E se você quiser falar de batalha, de luta e de prova, me chama no cantinho ali que eu te conto. Eu tenho grandes motivos, muitos motivos para olhar para trás, né, mãe? E ver o que Deus já fez lá. Então, se um gigante está na minha frente, como eu sei que Ele fez lá nos muros de Jericó, eu sei também que Ele vai fazer lá na frente. Aleluia! Vamos para a guerra. Vence a guerra. Mas o que é bonito, irmãos, é o capítulo 5. No capítulo 5, se você tiver a oportunidade, você leia na tua casa. Porque ela vai começar a agradecer a Deus, mas ela vai dizer também que o povo era unânime. Ela vai dizer: a vitória veio porque o povo se uniu.